Olá, é um prazer estar aqui com vocês associados da FEPESP. Eu faço parte da equipe da Coordenadoria de Educação e Cultura e esse é mais um programa do Associado Escritor. Mais uma vez agradecendo ao presidente desta entidade, Dr. Arthur Marques, a toda a diretoria executiva e a nossa coordenadora de Educação e Cultura, Maria Edna Silva Rosa, em apoio à realização desse projeto. Lembrando que o programa Associado Escritor é uma iniciativa da Biblioteca junto à Coordenadoria de Educação e Cultura, com o objetivo de dar visibilidade e promover ações literárias dos nossos associados escritores. Hoje, a nossa convidada é Cristina Bonafé, associada há quase 28 anos da FEPESP. Cristina é graduada em Fonoaudiologia pela PUC São Paulo e possui especialização em Saúde da Família. Atualmente aposentada pela Prefeitura do município de São Paulo. Cristina trabalhou por 40 anos como fonoaudióloga da Secretaria da Educação e na Secretaria da Saúde. Há cerca de 20 anos, dedica-se também à produção literária de poesias e crônicas. No laboratório de redação do Museu Lazar Segal, participou da oficina de criação literária de 2001 a 2006. É escritora, tem poesias e crônicas premiadas em concursos literários, entre elas O Salvador de Alma, selecionado por meio do concurso literário em Porto Alegre e publicado em uma coletânea no livro Histórias do Trabalho. Cristina, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Olha, eu que agradeço demais a FEPESP por todo esse trabalho que tem sido feito em prol da cultura e do escritor. Eu me sinto muito feliz em estar aqui com vocês, porque eu estou acompanhando todo esse trabalho que vocês estão fazendo com os associados escritores desde que vocês começaram. E é um trabalho muito bom, muito bem feito, vocês são muito cuidadosos, vocês se preocupam em realmente deixar os escritores participarem. E é isso que nós precisamos, né? Vocês fomentam muito a cultura. Eu acho a FEPESP está de parabéns e vocês todos que participam diretamente também, que estão desempenhando muito bem este trabalho, é um empenho muito grande de vocês e eu tenho certeza que vai render muitos frutos, viu? Ah, com certeza, Cristina. Vai sim. E eu até, assim, a gente falando agora da FEPESP, eu citei aqui que você já tem esse tempo de associada, né? Um tempo associativo. Então, eu queria que você falasse para mim, lá do início, como que aconteceu esse seu primeiro contato com a nossa associação. Eu ingressei na FEPESP em 80, eu era recém-formada, no primeiro emprego, e foi um representante. Eu trabalhava numa escola de deficientes auditivos, e foi um representante lá oferecer o título da FEPESP e perguntou se eu queria ser sócia. Aí eu perguntei o que é a FEPESP, né? As professoras me explicaram que era muito bom, que valia a pena. Houve recomendação de quem já conhecia, e aí o próprio representante já foi me explicando, pode usar serviços de saúde, pode usar hospedagens e colônias de férias, e eu falei, bom, então para mim vai ser bom, né? Eu vou entrar. Não tinha convênio médico, eu usei muito, aí eu me associei, usei bastante, no começo, né, a gente não tem plano de saúde, nada no comecinho, então eu usei bastante os médicos, laboratórios, e naquela época as colônias de férias eram poucas colônias, aí já não tive a mesma facilidade para utilizar as colônias de férias. Tinha que fazer reserva para sorteio, e aí umas 3 férias eu não consegui ser sorteada, e aí eu desisti. Dei um tempo, deixei lá minha carteirinha da FEPESP lá guardada, falei, qualquer dia eu uso, né? E ficou lá, guardadinha. E quando chegou em 2007, com outras ofertas de hotéis, eu consegui reservar em um dos hotéis novos e adorei, aí eu não queria parar mais de vir, né? Sempre que podia, quando tinha um feriado, umas férias, que eu tinha disponibilidade e conseguia fazer a reserva. No começo era sorteio ainda, mas só que com mais opções. Então, apesar de ser sorteio, eu conseguia, pegando-se fora de
de férias, depois passou para reservas, foi passando por várias etapas, até que chegou no Flex Reserva. Bom, passei por todas essas etapas, continuo frequentando. Eu gosto muito do ambiente da FIPESP, dos hotéis. Eles são muito acolhedores, são muito organizados. E aí eu comecei a participar também da parte cultural. De que forma? Quando eu via sempre no jornalzinho, eu via o encontro poético, mas não podia vir. Eu tinha muita vontade, amava a poesia, e eu estava namorando aquele encontro poético. Mas eu não podia vir porque eu trabalhava e não tinha tempo. Quando me aposentei, no primeiro ano de aposentada, eu resolvi vir para ver como é que era, né? Como que se desenvolvia o trabalho, meio sem saber o que ia dar. Vim a primeira vez, não quis mais parar de vir. Achei excelente o trabalho, muito acolhedor o grupo que nos recebia. Era uma proposta assim, de falar de poesia, falar da vida, e de uma forma direcionada, onde todo mundo participava, era livre. E a gente também tinha um momento de confraternização, de conversa. Então a gente fez amizades também nesse momento. Então a FIPESP ela fomenta muito a cultura e o relacionamento, o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento das pessoas. Esse trabalho da cultura da FIPESP está muito bom. O clube de leitura também tinha mediadores muito competentes, de livros ótimos. Eu gostava muito de vir no presencial. Agora eu sei que continua virtual e com a mesma competência. A gente não participa presencial, mas por conta da pandemia, né? Mas é excelente o trabalho que vocês fazem nessa área da cultura. Então, de parabéns. Obrigada, Cristina. E acreditamos, né, que a retomada ela vai acontecer, que vai acontecer novamente esses encontros presenciais em breve, né? Passar essa fase, a gente vai retomar novamente com a sua presença, com a presença, né, dos demais associados, que é bastante importante para contribuir mesmo para a FEPESP. Sim. E agora, Cristina, falando mais assim da sua formação literária, né? Que esse é o objetivo mesmo do programa, né? Como que iniciou o seu ingresso como escritora? Assim, como que despertou isso dentro da sua carreira profissional? Quando que aconteceu? Bom, gostar de escrever eu sempre gostei, né? Então, escrevia bilhetinhos para minha mãe, que depois que ela faleceu eu descobri que ela tinha uma caixinha guardada todos os bilhetinhos. Escrevia diário, que ficou enfiado com um canto que eu perdi. Quando antes não tinha nem WhatsApp, né? Nem celular, nem nada, para falar com as amigas que estavam fora de São Paulo, tinha que mandar cartinha. Eu escrevia carta, escrevia bastante, né? Bastante narrativas, né? Nas cartas para as amigas. Então, é um trabalho assim, que eu gostava muito, mas não era um trabalho literário. Aí, há uns 20 anos atrás, eu resolvi que eu queria escrever, um gosto grande pela poesia, mas escrever de uma forma mais consistente, né? Fazer um trabalho mais consistente. Aí eu fiz um trabalho, uma oficina de criação literária. Né? Era uma oficina de redação literária. Primeiro eu fiz voltada especificamente para a poesia, com o professor Gilson Rampazzo, que era do Colégio Equipe, um professor excelente, que foi um trabalho assim, magnífico que ele fez. Eram grupos pequenos, que a gente produzia muita poesia, e até foi marcado esse início por essa produção de um livro. A gente terminou, foram 6 meses de curso, foi como se fosse o nosso TCC, né? E praticamente foi o primeiro livro, né, como escritora. E foi num grupo de 6 pessoas que a gente fez esse livro. Era uma produção artesanal com 7 exemplares, né? Esse foi que ano? É do ano 2001, por aí.
aí, mais ou menos. Que foi quando você começou. Quando eu comecei, foi o primeiro, né? Foi uma tiragem de 7 livros, um para o professor e um para cada membro do grupo, né? E ficou um livro muito bonito, né? Com muita arte, e a gente fez sobre os órgãos dos sentidos, todos os poemas, é um livro com sentidos, e ficou um trabalho muito bonito, né? Então, aqui foi a primeira, assim, marcou o início, quando eu pus o pé, que eu falei, bom, eu posso ser escritora. Mas, assim, uma escritora amadora. Eu desenvolvi a minha profissão, fonoaudióloga por 40 anos na prefeitura, 43 na carreira de fonoaudiologia. E eu mantinha a poesia como uma forma de alegria para mim. Eu precisava escrever, eu queria escrever. Para mim era um prazer imenso. E levava profissionalmente a minha profissão de fonoaudiologia e, paralelamente, como escritora. E aí fui participando de alguns concursos, enviando textos. De 2001 até 2006 participei também do laboratório de redação literária no Museu Lazar Segall, que também foi com o professor Gilson Rampazzo e com a professora Áurea Rampazzo, que todos excelentes. E era um período muito bom para mim, que se produzia muito textos, poesias e crônicas. E aqui eu até poderia citar o Salvador de Almas, que você falou, né? Ah, legal. Então, teve, em Porto Alegre, tinha um projeto na Secretaria da Cultura, na coordenação do livro, de fazer histórias do trabalho. Que tinha poesias, tinha crônicas e tinha contos, né? E o meu trabalho foi selecionado para participar dessa coletânea. E a crônica que eu enviei, o Salvador de Almas, foi sobre um caso que eu atendi. Como fonoaudiólogo, era para falar do trabalho. Eu falei do meu trabalho, nesse caso, nesse livro, nesse caso específico. E eu trabalhei muitos anos, 40 anos, numa escola de deficientes auditivos, com um pessoal excelente, aprendi muito também, professoras maravilhosas, que elas também se desenvolveram muito, o pessoal que ia sempre cada vez aprendendo mais, e era um trabalho muito bom. E lá a gente atendia qualquer pessoa, né? É uma escola pública. Pertence à Prefeitura de São Paulo. E tinha supletivo, atendia desde 3 anos de idade até 60 anos de idade. E apareceu uma pessoa surda, uma moça surda, que ela era catadora de papelão, trazida por um catador de papelão, né? E aquele caso sensibilizou bastante, porque foi, além de ter um olhar profissional, você acaba tendo um enfoque muito humano. Porque você vê, assim, catadores de papelão na rua, vê muitas vezes bêbado, catando, sujos, e a gente nem presta muita atenção quem é aquela pessoa, né? E aí foi uma oportunidade que eu tive de ter esse contato mais direto com este casal. Ela era companheira dele, com todos os percalços e tudo isso que a gente sabe que eles vivem, eles foram à escola para tentar alguma saída para o caso dela, né? E aí apareceu todas as mazelas, tudo que eles viviam, que eu tinha que ter um olhar profissional e não tinha como não ter esse olhar humano. E esse olhar humano foi que eu tentei passar nessa crônica, que é o Salvador de Almas, que ele está realmente levando uma pessoa que estava na rua, abandonada, para algum atendimento, para entender melhor o que se passa com ela. Se um dia alguém tiver a oportunidade de ler, eu recomendo, porque é bem interessante. Eu gosto muito desse texto e é um trabalho que mexe muito com a gente mesmo. Inclusive eu li, eu até citei porque eu gostei bastante. E é como você falou, a forma sensível como você escreveu. E eu acho que o mais interessante é que remete, a gente começa a ter uma ideia de como que foi todo aquele processo, que você destaca bem dentro dessa crônica, né? E aí eu até ia perguntar para você justamente isso, se a sua carreira, mais de 40 anos você trabalhando na área de fonoaudiologia, de uma certa forma isso contribuiu como inspiração
para você fazer as suas crônicas, as suas poesias? Porque, querendo ou não, você tinha um atendimento direto, com certeza tinha um contato com pessoas diferentes, né? No caso, esse caso que você até citou, né? Uma catadora de papel, muitas vezes as pessoas não olham, né? Não olham para essas pessoas, e são pessoas sofridas. Mas aí você tem outros tipos de atendimento também. Então, de uma certa forma, isso acabou inspirando, o seu trabalho profissional acabou inspirando para você escrever a maioria das suas crônicas? Ou tem outras também que é de ficção? Como que é esse seu trabalho que você desenvolveu? Sobre o que traz inspiração, Kátia, é a vida. Olha, tudo que é da vida traz inspiração, não tem uma coisa específica. Se você passar na rua e ver alguma coisa que te chama atenção, te traz inspiração. Se você vê algum lance da natureza, também. Se você conversa com alguém, uma conversa com um amigo que te traz um assunto também, muitas coisas. Agora, como eu vivenciei 40 anos de fonoaudiologia, eu trabalhava de manhã, de tarde até parte da noite, porque eu trabalhava muitas horas. Então, eu tinha realmente, na minha vida, também estava muito dedicada à fonoaudiologia, aos atendimentos, como você mesma pontuou, atendendo pessoas. Toda a minha vida de fonoaudiologia foi atendendo pessoas, eu não fiquei em trabalho burocrático. Eu fiquei, porque opção minha, eu queria trabalhar com atendimento, eu gosto muito de atender, eu gosto muito de estar com pessoas. E então também me inspira. Eu tenho uma outra, na História do Trabalho, dentro dessa série, tem um outro livro que eu não lembro qual que é, depois eu posso até consultar lá. Um dele sobre o meu trabalho, o trabalho de fonoaudiologia inspirando, temos aqui na História de Trabalho, 2007 também, um trabalho que me inspirava muito, que eu trabalho com surdos. E eu fiz um poema que chama Lição de Surdo à Fonoaudióloga, porque não é a fonoaudióloga ensinando para surdo. Quando a gente pega no quesito humano, é o fonoaudiólogo que aprende com o surdo. Ser surdo numa sociedade que preza tanto a comunicação não é nada fácil, é uma coisa muito difícil. E eu conheci surdos maravilhosos que se empenhavam demais em tentar se comunicar, tanto por libras quanto por fala, tentava te entender, queria se comunicar. E aquela vontade de participar do mundo, de estudar, até estudar em escolas comuns, muitas vezes. E eu acompanhando essas pessoas. Tinha paciente que eu acompanhava em escolas públicas, estaduais, em periferia, e que a pessoa estudava em escola comum e eu orientava a professora por telefone, algumas até eu ia na escola, e as pessoas, as pessoas surdas se esforçavam demais e evoluíam muito. Eu acho que essa fibra, essa vontade que foi, que me inspirou também. Aí foi classificado também, está publicado nessa História do Trabalho, a lição de surdo, a fonoaudióloga, né? Agora, tem outros temas também, né? Em Histórias do Trabalho também, eu tenho um ponto que é sobre um faxineiro. Um faxineiro que varria a rua, e a ventania levava todo o trabalho dele embora. E ele varria, e a ventania levava o trabalho dele embora. E aí vai se passando a vida dele toda nesse varrer da vassoura, né? O dia a dia dele, na hora hoje, o passado dele, tudo que vai se passando com a vassoura que vai varrendo. Então é um outro olhar, né? Também voltado para a profissão, mas um outro olhar. Então, isso daí me inspirou vendo um faxineiro varrendo a calçada no meio de uma ventania. Então, a inspiração vem, assim, né? E a gente vai desenvolvendo todo esse trabalho e que, graças a Deus, e a todos que me apoiam, né, muitas pessoas me incentivam também, gostam quando leem o que eu escrevo, gosta, e é um incentivo muito grande, né, ter esse trabalho. Tem também trabalhos publicados em outras... olha, esse aqui é interessante, tá bem? Eu falei do Museu Lazar Segal, né?
do laboratório de redação. Sim. E no laboratório de redação foi feito um livro de crônicas patrocinado pelo Museu Lazar Segal. Tem uma crônica minha que faz parte desta coletânea, e que é o Olhos Ocultos. Então, várias participantes de vários grupos das oficinas de literatura do museu compuseram este livro, que também está bem interessante. É do Museu Lazar Segal. Não sei nem se está vendo ainda lá, mas talvez até esteja, né? Então, tem uma crônica minha, que é Olhos Ocultos, que eu falo de uma situação onde eu estava num hotel e tinha um quarto conjugado. E olhando no buraco da fechadura, eu conseguia ver quem estava do outro lado. E como que eu lidei com essa situação, né? São crônicas de ficção, essas crônicas, então tem um lance que aconteceu realmente, um evento desse, mas o que eu vou levantando em cima disso são outros aspectos. Eu vou puxando da ficção também, inserindo detalhes, porque é aí que está o bom de escrever literatura, né? O escritor, ele tem essa liberdade de criar. A ficção é muito boa, a gente se inspira com os fatos do dia, com o que a gente vivencia, e a gente cria em cima, né? E isso é muito bom. Até aproveitando, você tem várias crônicas, várias poesias. Você tem algum projeto futuro de pensar assim, escrever o seu próprio livro, ser autora do seu próprio livro, reunir essas crônicas, essas poesias, algo assim para o futuro que você pensa, algum projeto? Tenho muita vontade disso. Eu acho que está num momento de vida que eu não posso deixar se perder tudo que eu escrevi. Porque além disso tudo que está aqui, que hoje te foi mostrando, tem mais coisas. E aí vai ficando tudo lá guardado no HD, tudo lá fechado, e a vida passa, né? Eu não posso ir embora e deixar aquilo lá. Eu acho que eu tenho que deixar, sabe? O que eu recebi nessa vida eu tenho que deixar. E eu quero fazer o meu livro, tenho muita vontade. Ainda é um projeto que eu não consegui ainda efetivar, mas eu tenho muita vontade. É uma coisa que é um pouco difícil, né? A gente fazer o próprio livro, não é uma coisa muito fácil você colocar no mercado, mas eu acho que a gente tem que tentar batalhar nisso. Tem que ir atrás um pouco, se tiver até quem está me assistindo que conheça algum caminho, que possa dar dicas também, agradeço, porque eu estou nessa fase realmente que eu acho que eu preciso deixar isso para que fique disponível para quem quiser ler. Eu acho que está no momento disso. Estou querendo voltar aqui qualquer dia não tão breve, porque não é assim também, né? Mas eu estou querendo ainda dentro desse projeto poder um dia voltar aqui e poder trazer o meu livro. Tomara que eu consiga. Ah, mas vai conseguir sim. E a gente vai, com certeza a gente ainda vai se encontrar, né? Dos projetos mesmo da própria FEPESP, nossos encontros poéticos, quem sabe até lá. Você já está com o seu livro na mão. Nossa, né? Ainda está assim, muito embrionário, né? Então não é uma coisa muito fácil, mas eu tenho muita vontade, eu acho que é necessário. E como você comentou hoje, infelizmente a gente tem essa questão mesmo do mercado editorial, né? Que é difícil hoje para realmente se lançar, né? A gente até conversando com outros escritores, eles veem essa mesma dificuldade, mas como você falou, impossível não é. Né? E você tem esse sonho, você já tem o seu material, então é seguir em frente e fazer acontecer, que eu acho que é o mais importante, né, Cristina? É verdade. E assim, lamentavelmente a gente precisa encerrar o programa, né? Mais uma vez, eu agradeço a sua participação, né, a sua disponibilidade de estar aqui, mostrar um pouco do seu conhecimento profissional, literário, né? E eu gostaria que você encerrasse para a gente. Olha, eu que agradeço muito essa oportunidade. Foi um bate-papo muito gostoso aqui. E como todos os bate-papos que a gente tem, todos os eventos que vocês fazem, que vocês continuem com esse projeto. Não parem, porque está sendo muito importante. Além de promover os escritores, vocês promovem
a união dos escritores, que eles se juntem, que eles se encontrem, que haja um intercâmbio. E isso também fomenta muito a inspiração e a cultura. Quando a gente lê um poema bom que alguém faz, você também é inspiração para você. E tem muitos escritores bons também que estão participando desse projeto. E esse intercâmbio acrescenta muito para a gente. Eu me sinto muito feliz de estar participando desse projeto, que vocês têm que continuar. E até gostaria de citar um poema meu, mas é claro. Um trechinho dos últimos versinhos, que é justamente agradecimento. E este poema, ele fala do agradecimento que eu tenho pela vida, pelas pessoas que participam comigo da vida, não só pelas pessoas que me ajudam, me abrindo o caminho, mas as pessoas que me impedem de fazer coisas ruins, né? Esse estar junto com as pessoas. E eu queria agradecer vocês que me acolheram tão bem, né? Vocês são muito acolhedores. E eu queria dizer nesses versos o seguinte: obrigada, brilho dos teus olhos, que me vê intacta na brava briga que em mim brada, branda acrobata. Nossa, que linda, Cristina. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Eu que agradeço. E assim, aproveitamos para deixar um convite a você que é associado escritor, assim como a Cristina Bonafé, e que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse projeto, no qual damos visibilidade ao seu trabalho quanto a escritor, entre em contato com a Coordenadoria de Educação e Cultura, conforme a descrição que você vê no vídeo. Será um prazer em contar com a sua participação no programa Associado Escritor. Até a próxima!